Você já se perguntou por que, mesmo tentando de tudo, a prosperidade parece sempre escapar por entre os seus dedos como areia seca? Porque alguns acumulam riquezas, influência e conquistas com uma leveza quase mística, enquanto você, apesar de todo o esforço, continua preso a um ciclo invisível que suga sua energia e silencia seus sonhos? E se eu te dissesse que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas agindo silenciosamente dentro de você, disfarçado de virtude, escondido sob os conselhos que mais ouviu na vida? A maioria das pessoas fracassa, não por falta de talento ou oportunidade, mas por fidelidade cega a ideias que foram plantadas em suas mentes como sementes envenenadas. O que você chama de bom senso talvez seja a algema dourada que o mantém onde está. O que lhe ensinaram como humildade talvez seja medo. E o que você acredita ser paciência talvez seja apenas a procrastinação maquiada de esperança. A verdade, há um erro colossal que quase todos cometem, e ninguém ousa falar sobre ele. Porque admitir esse erro seria como rasgar um véu que cobre não só a mente, mas a alma. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você pediu por este momento. E a pergunta que te trouxe até aqui, mesmo que você não tenha consciência dela, está prestes a ser respondida. Mas atenção, esta não é uma resposta que virá em palavras diretas, tampouco em fórmulas mágicas. Ela virá em camadas, em metáforas, em revelações que exigem presença total. Cada segundo deste vídeo foi projetado como uma chave, como um degrau. Se você pular um único instante, perderá a peça essencial de um quebra-cabeça que só pode ser compreendido quando visto por inteiro. O maior erro que te impede de prosperar não é aquilo que você faz. É aquilo que você permite sentir sem questionar. É o silêncio entre dois pensamentos. É a hesitação entre um desejo e uma ação. É a voz suave e traiçoeira que sussurra: não é o momento ainda. Essa voz não é sua. Foi instalada, programada, e enquanto você não aprender a reconhecê-la, ela continuará vencendo, sorrateiramente, todas as batalhas antes mesmo que você perceba que estava em guerra. Mas existe uma maneira de desinstalar essa programação. Existe um novo código, e ele será revelado aqui, agora. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, uma inquietação, uma lembrança esquecida, um impulso silencioso de querer mais da vida, então você já está no caminho. Este canal foi criado para almas que recusam aceitar a mediocridade como destino. Se inscreva agora e abençoe este espaço com a sua presença. Cada curtida, cada inscrição, cada comentário sincero nos fortalece, como se você estivesse lançando uma semente de mudança não apenas para si, mas para todos que ainda estão dormindo. Porque juntos despertamos mais rápido, e a prosperidade verdadeira começa com essa escolha. Há um instante quase imperceptível entre o pensamento e a decisão. É nesse intervalo microscópico que a maioria destrói seus próprios sonhos, não com um grito, mas com um sussurro. O sussurro do medo disfarçado de prudência. A voz da dúvida que veste o paletó da lógica. Você já sentiu isso? Aquela hesitação leve, quase doce, que surge exatamente quando uma oportunidade se aproxima? Você não a reconhece como sabotagem, porque ela soa familiar. Soa como você. Mas não é. É uma herança, um legado invisível passado de geração em geração, onde o conformismo foi travestido de sabedoria. É preciso coragem para admitir que fomos condicionados, que nossos limites não são reais, foram ensinados. A criança que você foi sabia voar, imaginava, criava, acreditava no impossível, mas o mundo tratou de podar suas asas com frases simples, aparentemente inofensivas. Sonhar demais faz mal. Melhor um pássaro na mão.
Não queira mais do que os outros. Palavras como pregos cravados na madeira da alma, fixando crenças que hoje moldam seu teto invisível. E você chama isso de realidade. Mas é apenas um script. Um roteiro escrito por vozes que nem sabiam o que estavam dizendo. A dor da estagnação não nasce da falta de conquistas. Ela nasce do esquecimento do que você realmente é. Porque em algum momento da vida, você parou de lutar não por cansaço, mas por vergonha de continuar sonhando. Parou de desejar profundamente, por medo de ser chamado de ganancioso. Parou de se mover, porque o mundo te ensinou que a espera é virtude e que a resignação é sinal de evolução. Mas me diga, onde está o progresso numa alma que parou de pulsar? Onde está o propósito numa existência que se limita ao aceitável? O erro que te impede de prosperar não é externo, é íntimo, sutil, traiçoeiro. É a normalização da dúvida, o aplauso à mediocridade, o orgulho de ser realista, quando na verdade se está apenas com medo de tentar. O mundo celebra os que desistem com elegância, mas raramente acolhe aqueles que ousam continuar tropeçando até encontrar seu próprio ritmo. Por isso, tantos param, porque dói ser diferente num mundo que idolatra a repetição. Mas há um segredo escondido sob essa dor. Ela é o sinal de que você ainda não foi completamente anestesiado. E se até aqui você está comigo, é porque algo dentro de você ainda pulsa. Talvez seja fraco, talvez quase inaudível, mas está vivo. E é exatamente isso que este vídeo quer alcançar. Esse ponto silencioso dentro de você, onde ainda mora um grito contido, uma vontade esquecida, uma promessa que você fez a si mesmo antes de ser domado pela vida. Eu não estou aqui para te ensinar algo novo. Estou aqui para te lembrar do que você já sabia, antes de esquecer, antes de se acostumar, antes de chamar prisão de estabilidade. Talvez você nem se lembre mais de quando começou a se trair. Foi sutil, como tudo o que destrói por dentro. Primeiro foi depois eu faço. Depois, acho que não é para mim. E então, lentamente, você começou a aceitar menos, a negociar com seus sonhos, a reduzir seus desejos para caber dentro daquilo que os outros chamavam de possível. Isso não aconteceu em um rompante, mas em silêncios prolongados, em dias comuns, em decisões pequenas demais para parecerem perigosas, mas cada uma delas construiu um muro entre quem você é e quem você deveria ser. E talvez o mais cruel disso tudo seja o fato de que o mundo aplaude essa rendição. Eles chamam de maturidade, de sensatez, de crescer. Mas crescer, de verdade, nunca foi abandonar o fogo interior, e sim aprender a carregá-lo mesmo quando o vento sopra forte. O problema é que te ensinaram a apagar esse fogo para não incomodar, para não parecer arrogante, para ser igual aos outros. Mas você nunca foi igual. Você sempre soube disso, sempre sentiu que havia algo em você que não se encaixava nas molduras prontas da sociedade. E é por isso que dói, porque vive tentando caber onde nunca foi feito para ficar. Você já percebeu como as pessoas que mais falam sobre segurança são, muitas vezes, as mais infelizes? Elas acumulam garantias, cercas, certezas e vivem em jaulas douradas. O medo de perder é tão grande que elas já vivem como se tivessem perdido tudo. E o mais perverso, querem que você viva igual, porque sua coragem as incomoda. Seu brilho as cega, sua sede de mais faz com que elas tenham que olhar para o deserto que construíram dentro de si. Então, elas vão tentar te convencer de que o erro é seu, que sonhar é imprudente, que querer demais é perigoso. Mas o verdadeiro perigo é aceitar uma vida pela metade. Há algo em você que não foi criado para sobreviver, foi feito para expandir, para impactar,
para crescer até que o universo precise se reorganizar para te suportar. Mas isso exige desapego. Desapegar das ideias que você herdou, das vozes que você internalizou, dos pactos silenciosos que fez com a mediocridade em troca de aceitação. A prosperidade não rejeita ninguém, mas ela exige fidelidade à verdade mais íntima que te habita. E essa verdade, muitas vezes, não faz sentido, não é lógica, ela só faz pulsar, e isso basta. Então eu te pergunto, com todo o peso e amor que essas palavras podem carregar, até quando você vai se esconder atrás do medo de ser quem você realmente é? Até quando vai adiar a escolha de viver intensamente sua missão? Até quando vai continuar chamando de azar aquilo que, no fundo, é apenas reflexo da sua omissão? Talvez você ache que está esperando o momento certo, mas e se o momento certo estiver esperando você? A mente humana é como um jardim abandonado. Aquilo que você não planta conscientemente brota de forma selvagem, desgovernada, enraizada nas crenças que você nunca escolheu de verdade. E esse é o grande jogo oculto. Enquanto você pensa que está no controle da própria vida, está apenas repetindo os comandos invisíveis de quem te programou. Cada não posso, cada isso não é para mim, cada sou assim mesmo, é uma linha de código escrita por mãos que nunca se importaram com o seu propósito. Mas agora que você sabe, o que vai fazer com essa consciência? Há quem prefira apagar a luz e voltar a dormir. Porque acordar dói, ver a verdade arde. Perceber que passou anos cavando a própria cova em nome da segurança é um choque quase insuportável para o ego. É mais fácil rir disso, fazer piada, trocar de vídeo, mas se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você escolheu não fugir mais. Existe um momento em que o sofrimento deixa de ser insuportável e passa a ser inaceitável. Esse é o ponto onde tudo começa a mudar. Não porque o mundo lá fora muda, mas porque você para de tolerar viver abaixo da sua natureza. Você já notou como a dor mais intensa não vem da falta, mas da consciência de que poderia ter sido mais? Ela não grita, ela sussurra nos momentos de silêncio, no final do dia, no espelho, no olhar que você evita quando pensa naquilo que poderia ter feito, mas não fez. E esse arrependimento não nasce do erro, mas da omissão, da covardia disfarçada de cautela, da paralisia vestida de prudência. Prosperar, antes de ser um movimento financeiro, é uma decisão espiritual. É dizer sim a tudo o que você sempre foi, mas teve medo de expressar. Existe um tipo de verdade que não pode ser ensinada, só despertada. Ela já vive dentro de você, dormindo talvez, mas viva. E ela começa a se agitar quando você ouve algo que não explica, mas revela. Uma frase, um olhar, um silêncio que toca mais fundo do que 1000 conselhos. A prosperidade não é um destino, é uma lembrança, um estado de alinhamento entre quem você é e o que você manifesta no mundo. Quando essa frequência se harmoniza, o universo inteiro responde. Mas se você continua negando seu chamado, o universo responde também, com escassez, com repetição, com vazios que nem todo o dinheiro do mundo consegue preencher. Por isso, essa jornada não é sobre mudar sua vida, é sobre recuperar sua verdade. E essa recuperação dói, porque exige abandonar tudo o que foi construído sobre a mentira de que você deveria se contentar, que você não merecia, que você precisava esperar. Não há mais tempo para isso. O tempo da espera já passou. O universo não ignora sua dor, ele apenas aguarda sua decisão. E cada segundo em que você posterga essa escolha, a vida vai te mostrar o preço da omissão. Até que não reste outra opção a não ser despertar. Mas o despertar é violento. Ele não vem como um sopro suave, vem como um rompimento,
como o estalo seco de uma corda antiga se partindo por dentro. É o colapso de tudo aquilo que parecia estável, mas nunca foi verdadeiro. E quando esse momento chega, ele não pede licença. Ele destrói, derruba certezas, arranca máscaras, desmonta personagens. E aí você se vê nu diante da própria essência, sem desculpas, sem distrações, sem a armadura do personagem que você passou anos interpretando para agradar o mundo. A pergunta que ecoa, então, é crua. O que sobrou de você? Que ainda é seu? Neste ponto, muitos voltam atrás, não por fraqueza, mas por vício. Sim, vício. Porque você pode estar viciado no medo, na escassez, na espera. Pode estar preso a uma zona de dor tão conhecida que o desconforto já virou conforto. E romper com isso significa não apenas abandonar uma vida, mas também um eu. Um eu que você protegeu por tanto tempo, mesmo ele sendo seu próprio carcereiro. Você entende isso? Que sua maior prisão talvez tenha sido construída pelas suas próprias mãos, com tijolos de justificativas, com argamassa de histórias mal contadas, com grades feitas de "e se". Não há crescimento sem confronto. E o primeiro inimigo que você precisa encarar é aquele que mora dentro do espelho, não para se punir, mas para se libertar. Porque enquanto você continuar culpando os outros, o governo, o passado, a crise, a sorte, continuará entregando seu poder de decisão a forças que não controlam sua alma. A verdadeira prosperidade começa quando você para de pedir permissão. Quando você olha para a vida e diz, agora sou eu quem assumo. E essa escolha é irreversível, porque uma vez que a consciência expande, ela não volta atrás. Você precisa entender que o universo não te deve nada. Ele não está contra você. Ele apenas responde ao que você vibra, não ao que você deseja. E talvez o maior erro que te impede de prosperar seja esse: desejar intensamente com os lábios e duvidar profundamente com a alma. Não há como receber o que você nega por dentro. A vida não responde à força do seu pedido, mas à coerência do seu ser. Quando mente, coração e ação caminham juntos, o impossível se curva. Mas quando há divisão interna, tudo colapsa. E o pior, você nem percebe, só sente que algo está errado, sem saber exatamente o que. E é aqui que tudo começa a mudar. Não porque você entendeu intelectualmente, mas porque começou a sentir. A intuição, essa força silenciosa que Napoleon Hill chamou de o sussurro do infinito, começa a falar mais alto. E se você silenciar o barulho do mundo por apenas alguns segundos, vai ouvir, vai sentir, vai lembrar que você nasceu para muito mais, que existe um código em você que está adormecido, esperando o comando da sua decisão. Mas o código só é ativado quando você escolhe, com toda a sua alma, parar de se esconder. Você chegou até aqui não por acaso. Algo maior do que você compreende te trouxe. Talvez tenha sido um impulso súbito, uma curiosidade sem nome, uma inquietação no peito que você tentou ignorar. Mas agora sabe, não era apenas um vídeo, era um espelho, um lembrete, uma convocação silenciosa da vida, exigindo que você pare de rastejar quando foi feito para voar. E isso não é poesia barata, é memória de alma. Porque em algum ponto da existência você sabia que era mais do que o cargo que ocupa, mais do que o nome que carrega, mais do que o medo que te limita. Mas saber não basta. O mundo está cheio de pessoas que sabem e não vivem, porque saber dói, saber obriga, saber ilumina e a luz cobra responsabilidade. Quando você vê com clareza, não pode mais fingir, não pode mais acusar, não pode mais adiar. E é aí que mora o verdadeiro salto, não em acumular informações, mas em atravessar a ponte entre saber e agir.
É essa ponte que separa os que prosperam dos que apenas desejam. E ela não é feita de sorte, nem de talento. É feita de escolhas diárias, pequenas, quase invisíveis, mas sagradas. Porque cada escolha te constrói ou te destrói. Talvez você esteja esperando um sinal, um empurrão, uma garantia. Mas e se eu te dissesse que a vida já te deu esse sinal várias vezes, só que você estava ocupado demais com o medo para reconhecer? Aquela decepção, aquele fracasso, aquela perda que parecia injusta, eram sinais. Eram realinhamentos disfarçados de dor, mas você interpretou como castigo, como rejeição, quando, na verdade, eram convites. Convites para romper, para renascer, para abandonar a versão de si que sobrevive e assumir, enfim, a que vive. Porque, no fundo, você não quer apenas dinheiro, nem status, nem validação. O que você quer, e talvez nunca tenha tido coragem de admitir, é sentir-se inteiro. Sentir que está no lugar certo, vivendo a missão certa, cercado pelas pessoas certas, com o coração em paz e a alma em chamas. Isso é prosperidade. E ela começa quando você para de negociar consigo mesmo. Quando para de reduzir sua luz para não incomodar os olhos alheios. Quando decide que não vai mais se apequenar para caber nas expectativas de um mundo que nem sabe o que você veio fazer aqui. E agora que a verdade já começou a se mover dentro de você, não há mais volta. O desconforto que começa a crescer aí dentro não é dor, é nascimento. É como a semente que estoura a casca, como a borboleta que rompe o casulo. É confuso, é incômodo, mas é o início da libertação. E se você honrar esse processo, se você tiver a coragem de atravessar o deserto do outro lado, há algo esperando, algo que leva seu nome, algo que só será revelado quando você provar que está pronto, não ao mundo, mas a si mesmo, porque no final, a única permissão que você precisava sempre foi a sua. Talvez você ainda não tenha percebido, mas algo dentro de você mudou. Não foi o conteúdo, não foram as palavras, foi o que elas tocaram. Porque quando uma verdade encontra eco na alma, ela se instala como uma semente silenciosa e começa a crescer sem pedir licença. Agora, algo pulsa diferente, um chamado sutil, uma sensação de que não dá mais para voltar a ser o mesmo, porque o véu caiu, o espelho foi limpo, e a imagem que você viu ali, mesmo que por um segundo, foi a de quem você poderia ser, se deixasse de resistir. Ao longo dessa jornada, você não recebeu respostas. Recebeu chaves. Chaves simbólicas, cravadas em metáforas, em perguntas sem conclusão, em frases que não querem explicar, mas libertar. O maior erro que te impedia de prosperar talvez nunca tenha sido uma decisão concreta, mas um estado adormecido. Uma permissão que você se recusava a dar a si mesmo. A permissão de se ver, de se assumir, de se mover em direção ao que ainda não sabe, mas já sente. Porque a sabedoria não está no saber, está no lembrar. Você é como uma vela esquecida num templo escuro. A chama ainda existe, escondida, silenciosa, esperando o sopro certo. E este vídeo talvez tenha sido apenas isso. Um sopro. Mas o que você fará com essa fagulha? Vai abrigá-la? Vai protegê-la até que se torne incêndio? Ou vai deixá-la se apagar, engolida novamente pelo vento das distrações diárias? O universo não grita, ele sussurra, e hoje ele sussurrou por meio dessas palavras. A pergunta é: você escutou de verdade ou apenas ouviu? Há um momento na vida de todo ser humano em que o silêncio grita. Um momento em que tudo o que parecia normal passa a incomodar, onde o que antes era zona de conforto se torna prisão. Se você sentiu isso aqui, agora, saiba, esse é o início de uma nova forma de existir, não guiada pela culpa, nem pela pressa, mas pela clareza.
Clareza de que prosperar não é acumular, mas alinhar. Não é conquistar por fora, mas florescer por dentro. E o mundo lá fora apenas responde ao que você vibra por inteiro. Não espere mais um sinal. Você já é o sinal. Já é o milagre disfarçado de gente comum. Já é a resposta que alguém no mundo está esperando. Mas antes de entregar isso a alguém, você precisa entregar a si mesmo. Cultive essa lembrança. Reencontre-se com ela em silêncio. Releia o que sentiu. E quando o medo vier, porque ele virá, lembre-se, a dúvida é o último grito da mente antes da alma assumir o controle. E esse grito, agora, não te assusta mais. Ele te confirma. Se essa mensagem tocou algo em você, então não aguarde só para si. Curta este vídeo como quem acende uma vela em agradecimento. Comente como quem escreve uma carta para o seu eu de amanhã. Compartilhe como quem oferece uma chave para quem ainda está preso. E se inscreva neste canal como quem decide, enfim, fazer parte de um despertar coletivo, onde cada alma que se liberta abençoa silenciosamente todas as outras ao redor. Porque juntos, mesmo em silêncio, somos mais fortes do que o medo.